Bom dia. Tudo bem? Bom, que bom. Bom, vamos anunciar, antes de anunciar a Maroísa, que vai falar conosco hoje, vamos passar alguns recadinhos. O primeiro recadinho é que haverá a Feira do Livro Espírita, que começará no dia 16 a 26 de outubro. 19, perdão, eu errei. 19 a 26 de outubro. É das 9 horas às 18 horas. E acontecerá na Praça Toledo de Barros, em frente ao Coreto. No dia 23 é o dia do Luz e Caridade. Para quem lembrar dessa data, pode ir nesse dia também. Além disso, nós teremos, no dia 23, no sábado que vem, dia 19, o seminário com André Luiz Rosa. E ele vai falar sobre pensamento e vida. Estes seminários que a gente tem promovido aqui no Luz, aos sábados, ele se dá às 14 horas. E após, a gente também oferece um café. É muito gostoso, é um clima de amizade, e a gente aprende bastante nesses seminários também. E hoje, a Malô, para aquele que não sabe, ela continua lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje ela vai falar um pouco sobre a morte de pessoas, as mortes prematuras. Hoje eu estou toda confusa aqui, gente, eu estou reparando, viu? Acho que eu dormi mais... É que eu tive um pesadelo, né, que eu estava contando com a Malu, acho que agora está tudo explicado. Eu subi aqui e nada dava certo. Eu acho que foi uma premonição. Mas, enfim, a Malu vai dar conta do recado, se Deus quiser. Obrigada. Bom dia a todos. Sempre uma alegria muito grande estar com vocês nesta casa que me oferece todos os meses a oportunidade de contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho e compartilhar com vocês as nossas próprias reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, nós iniciamos com alguns instantes do nosso recolhimento íntimo necessário para este momento. Então, procurando aquietar o nosso mundo íntimo, asserenando os nossos pensamentos e as nossas emoções, procurando mentalizar a figura de Jesus da maneira como gostamos de pensar nele, tendo a serenidade e a confiança de estarmos acolhidos numa casa espírita, sob as bênçãos de nosso Senhor, reunidos em seu nome, procurando compreender um pouco mais dos seus ensinamentos, compreender a sua vontade a nosso respeito, para que aos poucos consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita na nossa vida. Agradecemos por esta manhã maravilhosa, um sol radiante, um céu azul tão luminoso, e que possamos ter uma manhã de muita paz e harmonia nos dois campos da vida, lembrando sempre da presença dos nossos benfeitores espirituais, dos protetores responsáveis pelas atividades desta casa, sobretudo nesse domingo de manhã, agradecendo também pela companhia dos nossos irmãos do plano espiritual, que tão necessitados quanto nós aqui se encontram. Que possamos então, Senhor, dando-nos as mãos, que possamos usufruir, aproveitar esses momentos num ambiente de muita paz, alegria, harmonia entre todos nós nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor.
A Érica teve um pesadelo no finalzinho da manhã e eu vim para cá com o coração apertado, olhando o céu azul maravilhoso. Ainda me deparei com uma turma de ciclistas na Avenida Campinas. Ainda bem que eu saí mais cedo. Pensei cá comigo, nossa, mas um dia tão bonito. E hoje lá no Luz e Caridade eu vou falar sobre perda de pessoas queridas, mortes prematuras. Parece um assunto tão fúnebre para uma manhã de domingo tão maravilhosa. No entanto, acompanhando as lições de Kardec e dos Espíritos, neste capítulo 5 do Evangelho, nós observamos que o foco principal dessas lições é a imortalidade, é a continuidade da vida. Então, o assunto se torna muito mais leve ao nosso coração. E percebemos também que a mensagem principal, também além da imortalidade, é o nosso desprendimento da vida material, que é tão custosa, é tão difícil para nós esse desprendimento. Mas, vamos lá. Nós já vimos nos meses anteriores as instruções dos Espíritos. Nós já falamos sobre o bem e mal sofrer, sobre o mal e o remédio, e no mês passado nós tratamos da felicidade não é deste mundo. Como são mensagens curtinhas, eu vou pegar duas: perda de pessoas amadas, mortes prematuras, e se fosse um homem de bem teria morrido, porque os assuntos se complementam, aí a gente já dá mais uma caminhada, porque como vocês podem ver, as instruções dos Espíritos nesse capítulo 5 são numerosas. Algumas são curtinhas, aí a gente pode agrupar num único momento. Então vamos lá, a primeira mensagem é de Sanson, que quando em vida fez parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida por Kardec. Ele diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Claro que não com essas mesmas palavras, mas esse é um comportamento quase que generalizado, quando da desencarnação de uma pessoa jovem em relação a algum que está há mais tempo aqui na Terra e ainda, às vezes, padecendo de sofrimentos bastante difíceis. Essa é a nossa postura na maior parte das vezes. E ele diz, Sanson diz: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? O que ele está propondo para nós, humanos, é mudar o nosso ponto de vista. Nos capítulos anteriores, Kardec já fala disso, e fala bastante disso, a maneira como encaramos a vida aqui na Terra. E é isso o que ele nos convida, que, aliás, é um exercício extremamente difícil para nós, nos elevarmos acima do terra a terra, acima das necessidades materiais, de mudarmos o nosso ponto de vista. E qual deve ser o nosso ponto de vista? É olhar para o futuro, ou olhar para adiante. Só que nós temos, de fato, uma dificuldade imensa
de nos desapegarmos. Por isso, esses assuntos tratam, na verdade, do nosso exercício de desapego, de desprendimento. Mas quando nós falamos de desprendimento, às vezes nos restringimos ou até pensamos que se trata apenas de desprendimento de bens materiais. Desprendimento de bens materiais é fácil. O duro é o desprendimento dos afetos, daqueles que amamos. Abrir mão daqueles que amamos, para deixá-los seguir o seu caminho como espíritos imortais que somos. Abrir mão do nosso próprio afeto, para seguir o nosso próprio caminho, também como espíritos imortais. Esse é o exercício muito difícil. Desprendimento dos bens terrenos, cedo ou tarde, a gente acaba se dando conta de que não adianta mesmo. Mas o desapego afetivo, esse é difícil. E é disto que esses dois espíritos tratam nessas duas mensagens. Então, Karl Schutel, no conhecidíssimo livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele trabalha bastante essa questão e ele diz que o Espiritismo é a base em que se fundamenta a crença na imortalidade, que nos arrima e fortalece. Bem, mas todas as religiões são espiritualistas, porque elas creem na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte do corpo físico. E fica só no por aí. Fica só até aí. Agora, o Espiritismo é uma ciência nova que vem nos revelar a existência do espírito e as suas relações com o mundo material. É nisso que esta base nos fortalece e nos arrima. Então, de fato, é nesses momentos que nós encontramos no Espiritismo o que as outras crenças religiosas deixam em aberto. Samson continua. Nada se faz sem um fim inteligente. É fim no sentido de finalidade, de objetivo. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. De novo, a questão do ponto de vista sobre o qual encaramos a vida na matéria. E quando ele diz que tudo tem uma razão de ser, Kardec também diz isso neste mesmo capítulo que já comentamos anteriormente, que o Espiritismo mostra para a gente que tudo tem um objetivo útil e uma causa justa. A causa é justa porque Deus é justo. E o objetivo é útil porque trabalha com o nosso progresso espiritual. Só que nós deixamos sempre o nosso foco voltado exclusivamente para esta vida. Não importa quantas já se passaram. O importante é que temos todo um futuro pela frente. E a felicidade futura depende do que estivermos semeando no presente. Mudar o ponto de vista sobre o qual encaramos a vida na Terra seria o nosso primeiro passo. E nisso o Espiritismo é a ciência que mais nos auxilia. Crede-me, diz esse espírito amigo, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida.
ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Como é difícil para nós aceitarmos essas palavras, gente. Como é difícil acreditar que realmente a morte é preferível para um jovem de 20 anos, para o qual os pais fazem planos enormes de estudo, de carreira profissional, de vida na matéria, porque esse é o nosso ponto de vista. E ele diz que é preferível que retorne à espiritualidade antes que se perca nos desregramentos da vida. E hoje, a quantos desregramentos a juventude está sujeita? É sem conta, não é? Mas para nós, com certeza, ainda é muito difícil aceitar essa mudança da compreensão da vida na matéria. E de novo, Karl Barth nos auxilia dizendo, é o sentimento da imortalidade que nos anima. É a certeza da outra vida que nos faz viver neste com a fronte erguida, sem desfalecer. Como seria bom se nos momentos de desânimo, de desespero, de saudade insuportável, nós nos lembrássemos disso, que somos espíritos imortais, que viveremos para sempre e que estamos apenas por algumas décadas ou por alguns anos apenas separados daqueles a quem tanto amamos. E comento essas lições com vocês, gente, de carteirinha, porque a nossa família, tanto do lado materno quanto paterno, a maioria já está toda do lado de lá. E eu tenho uma irmã mais nova que é muito espirituosa. E de vez em quando ela me manda um recadinho pelo Zap. E aí, nenhuma notícia do lado de lá? Ela me pergunta. Eu falo, não, Eli, não tenho nada, né? não tenho nada. E você... Daí ela me responde, mas o que esse povo está fazendo do lado de lá? Eu falei assim, olha, eles estão trabalhando. Tem alguns que já foram há mais de 30 anos, 50 anos, talvez até já tenham reencarnado. Aí ela fica mais zangada ainda. Se eu voltar lá, quando eu voltar para lá, todo aquele povo já tiver reencarnado e nem sequer me esperou, aí eu vou chutar o pau da barraca lá em cima. Ou seja, tem que ficar esperando que ela retorne para que eles possam retornar à vida física. Mas aí, no meio da brincadeira, que isso é bastante comum ela me perguntar, aí eu comento com ela. Mas eles já nos aturaram tanto, já fizeram tanto por nós aqui na Terra, sobretudo nossos pais, nossas tias, nossos avós, e temos irmãos, irmãs, primas, primos, que também já se foram. Então, agora está na vez de eles trabalharem pela própria evolução espiritual deles. A tarefa deles conosco já acabou. Deixa eles seguirem o seu caminho. E ela na brincadeira, ela replica. Mas quando eu chegar lá, eu acerto as contas. Ela costuma dizer. É um exercício de desprendimento. E só para a gente amenizar um pouquinho, o Beto, meu primo irmão, sabe bem disso. Chegava um momento que a gente se encontrava no velório, a gente começava a dar risada, gente. Porque era um seguido do outro. Foi uma coisa impressionante. O que a gente podia fazer? Não é? Claro que a gente tem aquele sentimento da ausência da pessoa, que não estará mais ali com a gente. Mas chega para a gente essa certeza. É isso que a desencarnação traz para a gente. A certeza absoluta de que tudo aqui é passageiro. E a certeza da imortalidade faz com que a gente consiga encarar esses momentos com mais naturalidade, com mais serenidade. Mas a coisa foi feia. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Porque é assim que nós consideramos, né, gente? Foi uma fatalidade.
é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. E é isso que nós não conseguimos compreender. A pergunta que mais vem na nossa mente nesses momentos: por que, meu Deus? Por que tão novo, tão jovem, ou então com tanta saúde ainda, não é? É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças, ou seja, tão cheia de esperanças. É isso que nós dizemos. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. De novo, são os padrões pelos quais nós configuramos a nossa existência aqui na Terra. Sempre pelos padrões do sucesso material. Sempre pelos padrões, como ele diz aqui, do brilho, do enriquecimento, de uma vida feliz e saudável. Não é? É um exercício de desprendimento e um exercício de busca pela nossa imortalidade. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ao vosso parecer tão cheia de esperanças, ele está se referindo à desencarnação que nós chamamos de prematura, mas dos mais novos. Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Nós não sabemos. Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Esses são os questionamentos que ele coloca para nós. E Chico Xavier: todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, há espíritos que necessitam apenas de algumas horas no plano físico. Nascem e desencarnam. Outros precisam de anos, décadas, chegando até aos 100 e poucos anos aqui na Terra. Porque cada um tem uma tarefa. E essa tarefa, a gente acha que é tarefa no campo material. Não. É essa tarefa no seu aprimoramento espiritual. Alguns, para dar um grande salto na sua jornada evolutiva, necessitam, às vezes, de apenas alguns meses de gestação. E outros necessitam de uma existência longa, sofrida, às vezes décadas numa cama, imobilizado. Cada um precisa ou tem uma missão, mas essa missão não é só na parte material, é sobretudo no nosso progresso espiritual. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Cada vez que eu leio isso, eu peço desculpas para esse espírito, falo que o senhor está pedindo, é impossível. Quem é que vai ficar feliz com a desencarnação de um ente querido? Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Nós compreendemos que é egoísmo da nossa parte quando se trata de uma longa existência, uma pessoa que já está há muito tempo com uma doença incurável, que o prende a um leito sem se mobilizar, ou aqueles que chegam a perder a própria razão e ficam décadas, uma existência longa e sofrida. Fica fácil para a gente compreender, né, que aquela pessoa já está precisando partir. O nosso egoísmo é mais maleável. Agora, quando se trata
da desencarnação de pessoas mais novas, em pleno vigor da saúde, em acidentes que tiram a vida instantaneamente, é muito difícil abrir mão do nosso egoísmo, porque nós queremos estar sempre ao lado daqueles a quem amamos. É natural ainda para nós. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Por causa desses ensinamentos dos espíritos em relação à desencarnação, infelizmente tem muita gente que, ao aconselhar alguém sobre a desencarnação de um ente querido, sendo espírita, acha que é proibido chorar. Espírita não chora. Espírita acredita na vida além da morte. O espírita acredita que quem morreu pode mandar uma mensagem para quem ficou. Espírita não pode chorar. Pode e deve. Porque nós somos humanos. Nós somos muito ainda sentimento, muita emoção. O que não pode é sofrer, chorar com revolta, com indignação, brigar, ficar de mal com Deus. Porque é isso que nos faz mal. Né? Mães, sabei que vossos filhos bem-amados e para sempre bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Quando a gente fala, vossos filhos, nossos entes queridos estão muito perto de nós, é que a gente tem a mania de lembrar que a gente se lembra da localização física de nosso lar, como o André Luiz coloca no livro Nosso Lar. 60 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Então é muito longe. Não. Os nossos entes queridos estão logo aqui. Não estão logo ali, ou nem lá. Eles estão logo aqui. Claro que não ficam ao nosso lado 24 horas por dia, de segunda a segunda, porque isso seria um inferno para eles, né? E para nós, se nós estivéssemos na mesma situação. Mas eles estão atentos aos nossos pensamentos, às nossas vibrações que direcionamos até eles. E claro, eles se alegram quando encontram em nós um coração submisso a Deus. E se entristecem quando veem em nós a revolta contra a vontade de Deus. Ontem, quando se comemora no Brasil o dia de Nossa Senhora Aparecida e nós nos reportamos a Maria Santíssima, o que mais pedimos nas nossas orações direcionadas à doce Mãe de Jesus é que ela nos ensine a sermos mais obedientes aos desígnios divinos. Porque nós somos espíritos ainda muito revoltados, rebeldes. E com muita dificuldade, depois de muitas brigas com o próprio Criador, é que vemos que não tem outra saída, a não ser aceitar a vontade dele. Mas compreender que a vontade dele é o melhor para todos, os que ficam e os que partem. Leon Denis, cada um de nós podia, se quisesse, comunicar a todos os momentos com o mundo invisível. Alguém aqui não quer se comunicar a todo momento com o mundo invisível? Como seria bom se tivéssemos um aparelho para mandar algumas mensagens por escrito, umas figurinhas, uns emojis para eles, que estão do lado de lá. Sabe o que eles iam fazer?
corta essa conexão, porque eu não estou aguentando mais tanta mensagem a todo instante. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho cursos para frequentar. Eu tenho tarefas a cumprir. Eu estou trabalhando pelo meu progresso espiritual e também pelo de vocês que ficaram aqui na Terra. Benfeitor, por favor, corta essa conexão, porque eu não estou mais aguentando tanta mensagem. Mas Leon Denis se referia ao pensamento. Mas também não podemos passar o dia inteiro só pensando neles. Porque nós também temos tarefas a cumprir. E ao invés de auxiliar, vamos prejudicar. Então, esse a todo momento, é claro, dependendo da nossa vontade, podemos sim, em qualquer ocasião, em qualquer momento, em qualquer lugar. O nosso pensamento é uma conexão direta com qualquer espírito desencarnado e encarnado também. E Allan Kardec diz em que momento se dá esse encontro com mais segurança? Durante o sono. Durante o sono, o espírito se desliga dos laços da matéria, o espírito é encarnado. Quando entra momentaneamente na vida espiritual, onde reencontra quem já conheceu. Mas cuidado, tá, gente? Nada de tomar medicamento para dormir o dia todo. Né? E também não significa que toda noite vai sonhar, toda noite vai reencontrar com os seus entes queridos. Nós podemos sim, ao deitar, pedir a proteção do nosso anjo guardião, se possível, para nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, não para ficar se debulhando em lágrimas, mas para nos instruirmos juntos, para aprendermos uns com os outros e até, se possível, sermos úteis na espiritualidade. Se dormirmos 8 horas, dá para fazer muita coisa em 8 horas no plano espiritual. Dá ou não dá, gente? Mas não um encontro carregado de emoção. Claro, sempre tem emoção, mas que essa emoção não atrapalhe. Né? Que aqueles que se amam e que se reencontram durante o sono, que a gente possa, ao lado deles, participar de palestras, de cursos, seminários, pequenas tarefas no plano espiritual, crescendo juntos, e não aquela emotividade perturbadora e negativa. Isso não faz bem para ninguém. Né? Vós que compreendeis a vida espiritual, olha, gente, isso é responsabilidade. Vós, eu incluindo, vós que compreendeis a vida espiritual, então, toma atenção. Escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Olha que coisa linda. Samson, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e novamente Karl Schutel. O espírito vive, insistamos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor. Por isso, tão bem a doutrina espírita nos ensina que morte não existe, e por isso chamou esse desprendimento da matéria de desencarnação. Ou seja, onde passamos a um novo estado de consciência. Eu acredito que vai ficar um pouquinho puxado se eu passar para os outros, que seria, se fosse um homem de bem, teria morrido. Será que em 5 minutinhos, eu dando uma aceleradinha, poderia pegar, gente? Esse aqui é mais curtinho. Eu não sei se eu já contei uma piadinha do Chico Xavier sobre essa passagem do Evangelho, mas para quem não para quem está vindo hoje, ainda não escutou, eu conto de novo. Chico adorava essa mensagem, porque ele dizia que tinha um senhor que não fazia nada sem abrir o Evangelho segundo o Espiritismo.
qualquer coisa que ele fizesse antes, ele abria o evangelho para ver qual lição, para saber o que fazer. E certa vez ele estava em sua casa de campo, folgadamente, deitado numa rede, e de repente o tempo fechou. E embaixo dele, ao lado, na rede, tinha um gato, o seu gatinho de estimação. E o tempo fechou de tal maneira, com raios, trovoadas, e um raio caiu e matou o gatinho. Apavorado, ele correu no quarto, pegou o evangelho, abriu e caiu nessa lição. Se ele fosse um homem de bem, ele teria morrido. Ou seja, ele não morreu, porque ele ainda não era um homem de bem, senão o raio tinha caído em cima dele. O Chico adorava contar essa historinha. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, quando um homem mau escapa de um perigo, né? Pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar a Deus, a um espírito de progresso, ainda incipiente, uma prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter, tão curta quanto possível, a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, se fosse um homem de bem teria morrido, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Vamos lá. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Mas a gente não fala isso, gente. Enunciais uma enormidade, ou seja, uma barbaridade, enquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? De novo, Karl-Barth, ter fé é ter certeza nos nossos destinos imortais. É guiarmos-nos por essa estrada grandiosa, iluminada, que o Cristo nos legou. Fé raciocinada. Bem rapidinho. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste do rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Que o nosso anjinho da guarda ajude a gente a ser mais obediente aos desígnios divinos. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sua sentença... acho que eu já falei isso. Acabei de falar. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Muito obrigada pela consideração que nos toca de chamar a gente de obtuso. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Daqui 1000 anos, não faremos questão nenhuma de nos lembrar o que fizemos nesta vida e nem mesmo o que sofremos já caiu do total esquecimento. Essa mensagem é de Fenelon, um eclesiástico contemporâneo de Kardec. E eu quero deixar aqui para vocês, gente, esse programa Esferas da Vida, da TV Cultura Paulista de Araraquara, ele é transmitido pela página do próprio programa Esferas da Vida no Facebook, pela página da TV Cultura Paulista e também pelo YouTube. E a entrevistada desta quinta-feira foi a deusa Samu, que já deve ter vindo aqui, inclusive na casa. E o assunto que ela trata é justamente como vivenciar o luto. Ela é uma pessoa muito dinâmica, ela trata o assunto com muita leveza,
ela também já passou pela desencarnação de um filho, então fala com conhecimento de causa. Ela é psicóloga e, como psicóloga, a sua especialidade é justamente auxiliar as pessoas na vivência do luto. Muito interessante. É só entrar no YouTube e colocar Esferas da Vida. O programa dela, da entrevista dela, é o programa de número 52, que foi postado ontem mesmo lá na internet. E para terminar... Oi? Falou sobre isso, João. Aí, tá vendo? E ela fala com muita leveza, com uma maneira muito gostosa, que, aliás, serve para todos. Ela é sensacional. E depois, se conhecendo alguém que esteja passando por essa problemática, direcionem esse vídeo, essa palestra, para que a pessoa consiga superar aquele momento difícil da sua vida. Para terminar, novamente Carver, que tanto insistia no espírito imortal. A imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé. Todos viveremos para sempre, e quem se ama vai continuar se amando, e quem se odeia vai aprender a amar. Estamos juntos para todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Malu. Vamos fazer propaganda aqui. Ela falou da deusa Samu, mas um programa antes foi com a Malu, no Esferas da Vida. Então, eu convido vocês a entrarem no YouTube e verem a entrevista que a Maroísa deu a respeito do livro que ela lançou, há 2 meses atrás? Há 2 meses atrás, a respeito da Revista Espírita de Allan Kardec. Na verdade, a personalidade que Kardec tinha, que a Malu enxergou na Revista Espírita, podemos dizer assim, resumidamente. Então, eu preciso fazer essa propaganda da Maroísa. E também gostaria de fazer um exemplo, eu sei que o horário está apertado, em relação à perda de mortes prematuras, porque a gente só vê pelo lado da tristeza absoluta e não compreende. Mas nós tivemos um caso, uma vez, de um amigo ligado à nossa família, e tinha perto de 40 anos. E foi um caos, todo mundo ficou consternado. 40 anos não é de 20, mas é bem jovem. E nós tivemos uma comunicação espiritual falando assim: vocês deveriam se reportar a este capítulo. Muito bem. Passado poucos dias, uma pessoa, a gente recebeu a notícia de que na casa desta pessoa foi encontrada uma arma nova. Tudo indicava recém-comprada. E foi nos esclarecido que, infelizmente, essa pessoa tinha se envolvido há pouco tempo no mal. E que Deus, por bondade suprema, tinha retirado ele da vida, antes que ele cometesse um mal. E eu acredito, com certeza, talvez a mãe, ela não pôde saber de tudo isso, porque não tinha nenhum tipo de conhecimento a respeito disso. Mas, com certeza, se esse fato tivesse sido concretizado e não a morte dele, efetivamente essa mãe estaria em muito mais desespero. Então, é um fato assim real que a gente acabou passando um pouco próximo da nossa família. Legal? Então, nós vamos para a Câmara de Passe e vocês são chamados na ordem das fileiras.